Olhe para esta planta. As folhas ficaram com a cor de papel velho. Os caules estão pendendo para o chão e as flores que abriram na semana passada estão caindo uma por uma. Quando a maioria dos jardineiros vê isso, eles sentem uma profunda sensação de derrota. Eles pegam a pá, arrancam a planta pelas raízes e a jogam fora, dizendo a si mesmos que simplesmente não havia mais nada a ser feito. Mas cientistas do solo que estudam o momento exato em que uma planta começa a falhar descobriram algo que muda tudo. Em quase todos os casos, aquela planta não está morrendo. Ela está faminta. Está rapidamente ficando sem um nutriente específico que seu solo não pode mais fornecer. E aqui está o segredo que vai mudar para sempre a forma como você cultiva alimentos. Você não precisa sair correndo e comprar fertilizantes químicos caros em sacos para resolver isso. Você pode fornecer exatamente o que a planta está pedindo em apenas 48 horas, usando itens que estão na sua cozinha agora mesmo. Coisas que você provavelmente planeja jogar no lixo hoje. Esses são os métodos agrícolas esquecidos, de custo zero, que sustentaram fazendas por gerações. São os remédios de resgate naturais e rápidos que a moderna indústria de fertilizantes escondeu silenciosamente ao longo do último século. Porque, no fim das contas, nenhuma corporação pode patentear uma casca de banana, e não há absolutamente nenhum lucro em ensinar você a usar o que você já tem de graça. Vamos começar com algo que você provavelmente jogou fora ontem: a casca seca e fina de uma cebola. Antes de jogar mais um punhado no lixo, pergunte a si mesmo: qual parte da cebola contém mais potássio? O bulbo branco firme que você corta para o jantar? Ou a casca marrom e quebradiça que você descasca e descarta? A resposta geralmente surpreende as pessoas. É a casca. Essas camadas externas carregam uma das doses gratuitas mais concentradas de potássio, cálcio e ferro que você pode encontrar. Elas também são repletas de quercetina. Este é um poderoso composto natural que protege as células das plantas, agindo como um impulsionador instantâneo do sistema imunológico contra intempéries e doenças transmitidas pelo solo. Mas é aqui que quase todo jardineiro bem-intencionado comete um erro crítico. Eles ouvem falar de cascas de cebola e as cavam diretamente nos canteiros do jardim, esperando que se decomponham e alimentem as raízes. Sim, esse método eventualmente funciona, mas leva semanas para que as fibras se decomponham na terra. Enquanto você espera, sua planta de tomate murcha continua a passar fome. Quando o solo finalmente digere essas cascas, sua planta já está morta. O verdadeiro truque é a água. É um processo de extração rápida. Pegue um punhado de cascas de cebola secas, coloque-as em um pote e cubra-as com água fria da torneira. Deixe-as em temperatura ambiente por apenas 24 a 48 horas. Quando você voltar, a água terá adquirido um tom âmbar profundo e rico. Essa cor âmbar é a magia. É potássio, cálcio e quercetina puros e dissolvidos. Por estar em forma líquida, não há espera nem decomposição. Quando você despeja este elixir dourado na base de uma planta debilitada, as raízes o absorvem instantaneamente. Os caules engrossam, novas folhas verdes brotam e as defesas naturais da planta detêm a podridão das raízes na hora. Esses minerais líquidos irão resgatar uma planta moribunda quase da noite para o dia. Mas para garantir que seu solo nunca mais fique sem alimento, precisamos ir mais fundo. Precisamos despertar um exército invisível vivendo logo abaixo da superfície. E para fazer isso, você precisa do líquido turvo que a maioria das pessoas joga na pia da cozinha todas as noites. Todas as noites, milhões de lares enxaguam uma panela de arroz cru e despejam a água turva diretamente pelo ralo. Até mesmo jardineiros bem-intencionados que aguardam frequentemente a derramam fresca em seus canteiros de jardim.
Mas aqui está uma verdade esquecida enraizada na agricultura tradicional japonesa. A água de arroz fresca é incrivelmente fraca. Despejá-la fresca é uma oportunidade desperdiçada. Para liberar seu verdadeiro poder biológico, você precisa mudar completamente sua mentalidade de jardinagem. Você deve parar de tentar alimentar a planta e começar a alimentar o solo. Em vez de despejá-la, colete essa água amilácea em um pote de vidro. Cubra-o frouxamente e deixe-o em temperatura ambiente por 3 a 5 dias. Você está esperando por um sinal muito específico? Ao abrir o pote, ele deve ter um cheiro fraco, azedo e picante, quase como o início de um fermento para pão de massa azeda. Muitas pessoas jogariam fora no momento em que cheirasse azedo. Isso seria uma tragédia, porque esse cheiro é a prova exata de uma explosão microscópica. Durante esses poucos dias, bactérias benéficas do ácido láctico e leveduras selvagens tomaram conta completamente do líquido. Quando você introduz essa mistura fermentada em seu jardim, ela atua como um enorme gatilho biológico. Ela não alimenta as raízes diretamente. Em vez disso, os amidos ricos e as bactérias alimentam o microbioma invisível que vive dentro de seus canteiros de jardim. Em questão de dias, esse líquido azedo desperta e multiplica bilhões de pequenos organismos do solo. Esses trabalhadores microscópicos são o verdadeiro motor do seu jardim. Eles decompõem minerais bloqueados na terra e os entregam diretamente à planta, transformando terra morta e exaurida de volta em solo vivo e respirando. Há apenas uma regra crucial que você deve seguir. A água de arroz fermentada é altamente ácida. Nunca a despeje diretamente do pote em suas plantas. Você deve diluí-la, misturando uma parte da sua água de arroz azeda com 10 partes de água limpa. Essa proporção específica é suave o suficiente para proteger as raízes jovens e tenras da queima ácida, enquanto ainda entrega uma dose massiva de vida biológica ao solo. Então, seu solo agora está acordado e vivo. Mas e se sua planta estiver completamente atrofiada? E se ela precisar desesperadamente de uma dose massiva e imediata de nitrogênio para produzir novas folhas verdes? Para esse tipo de resgate rápido, precisamos procurar dentro da sua geladeira. Abra sua geladeira e olhe dentro da gaveta de legumes. Você provavelmente encontrará um pepino amassado, alguns espinafres murchos ou um tomate que ficou um pouco mole demais. A maioria das pessoas olha para isso e vê lixo em decomposição. Um mestre jardineiro vê uma mina de ouro de nitrogênio. Para entender por que esses restos de cozinha são tão valiosos, você precisa entender uma regra de ouro da agricultura conhecida como a lei do mínimo. Imagine um barril de madeira feito de tábuas de diferentes alturas. Se você o encher de água, a água só subirá até a altura da tábua mais curta antes de transbordar. As plantas operam exatamente da mesma forma. Mesmo que seu solo seja rico em todos os outros minerais, se estiver faltando apenas um nutriente crucial, que é quase sempre nitrogênio, sua planta simplesmente para de crescer. Ela atinge um limite. Em vez de jogar esses vegetais murchos em uma composteira que leva 6 longos meses para se decompor, vamos acelerar o processo. Pegue essas verduras moles e, em decomposição, esmague-as e jogue-as em um balde de água. Mantenha os restos completamente submersos por cerca de 2 semanas. Durante esse tempo, bactérias agressivas transmitidas pela água irão desintegrar as células vegetais, liberando todo aquele nitrogênio bloqueado diretamente no líquido. O que sobra é um extrato de nitrogênio escuro, altamente concentrado e potente. Mas você deve me ouvir com atenção agora. Este líquido é incrivelmente forte. Se você o despejar puro, ou se cometer o erro de pulverizá-lo diretamente nas folhas, ele queimará sua planta sem possibilidade de recuperação. Você deve absolutamente diluir este extrato em uma proporção estrita de uma parte de líquido verde para 30 partes de água limpa.
e só deve despejá-lo diretamente na zona radicular. Agora, pergunte-se algo. Você sabe quanto nitrogênio bruto está contido em apenas um balde deste líquido gratuito, em comparação com os sacos caros de fertilizante sintético vendidos no centro de jardinagem? A resposta o deixaria totalmente chocado. Mas por mais incrivelmente poderoso que seja este extrato verde, ele ainda não é absolutamente nada comparado à superfórmula abrangente que vamos misturar a seguir. Se sua planta estiver sofrendo de múltiplas deficiências ao mesmo tempo, um único ingrediente simplesmente não a salvará. Você precisa de uma mistura de resgate completa e de espectro total. Pense nisso como a receita definitiva do alquimista da cozinha. Começamos com os blocos de construção básicos e gratuitos. Adicione cascas de banana para uma enorme descarga de potássio. Esmague cascas de ovo para fornecer o cálcio necessário para construir paredes celulares fortes e evitar que o fundo de suas frutas apodreça. Em seguida, despeje seus grãos de café moídos usados. E vamos acabar com um grande mito de jardinagem aqui. Os grãos de café usados são praticamente neutros em pH. Eles não tornarão seus canteiros de jardim ácidos, mas fornecerão uma liberação constante e lenta de nitrogênio. Agora, esses 3 restos de cozinha por si só são fantásticos, mas se você apenas os embeber em água, eles liberam seus nutrientes muito lentamente. Para transformar essa mistura em um tônico de emergência de ação rápida, precisamos usar 2 catalisadores incrivelmente baratos. Não se preocupe, você não vai à falência aqui. Primeiro, adicione uma colher de sal Epsom. Este é sulfato de magnésio puro e é a cura exata e imediata para quando suas folhas ficam amarelas, enquanto as veias permanecem teimosamente verdes. Segundo, e esta é a chave mestra absoluta para toda a fórmula, adicione uma única colher de sopa de melaço de cana escuro e espesso. Por que melaço? Porque ele age como um detonador biológico. É energia pura e explosiva para micróbios benéficos. Sem ele, suas cascas de banana e cascas de ovo ficariam na água por 3 longas semanas, antes de se tornarem úteis para as raízes. Quando você adiciona o melaço à mistura, os micróbios entram em um frenesi alimentar absoluto, encurtando esse processo de decomposição de 3 semanas para apenas 3 dias. Para juntar tudo, jogue todos esses ingredientes em um balde. Encha-o com 4 litros de água morna, cubra bem e deixe em infusão por 3 a 5 dias. Quando você finalmente abrir a tampa, terá um fertilizante biológico ativo e potente, pronto para reviver as plantas mais exaustas do seu jardim. Mas mesmo esta poderosa mistura depende de hábitos de cozinha modernos. O que os mestres fazendeiros usavam 100 anos atrás, antes que máquinas de café e bananas de supermercado estivessem em todas as casas, muito antes de os fertilizantes químicos sintéticos serem inventados em 1913, e muito antes da existência de geladeiras modernas, como nossos ancestrais mantinham seus campos produzindo colheitas maciças ano após ano? Eles dependiam de uma técnica mestra que é quase inteiramente esquecida pelo jardineiro doméstico moderno. É chamada de saco de chá gigante. Parece incomum, mas a ciência por trás é absolutamente impecável. O processo começa com uma simples pá de esterco animal. Mas me ouça com muito cuidado agora. Este deve ser esterco bem envelhecido ou compostado. Nunca, sob nenhuma circunstância, use fezes frescas. O esterco fresco está cheio de amônia agressiva, que irá queimar suas amadas plantas até as cinzas em uma única tarde. Você pega esse esterco perfeitamente envelhecido, coloca-o em uma fronha velha ou em um saco de lavagem de malha respirável, amarra-o firmemente e o joga em um balde grande de água para infundir. Por que se dar a todo esse trabalho em vez de simplesmente jogar o esterco direto na terra? Porque a água age como um filtro perfeito.
ela extrai apenas os nutrientes puros e altamente solúveis que as raízes de suas plantas podem beber instantaneamente. Os sólidos pesados, as sementes de ervas daninhas agressivas e quaisquer patógenos persistentes permanecem seguramente presos dentro do saco. O que sobra é um balde de ouro líquido perfeitamente refinado. Mas dominar esta técnica centenária vem com uma regra rigorosa, de vida ou morte para o seu jardim. Este extrato é incrivelmente potente. Você deve diluí-lo até que pareça um chá gelado fraco, o que geralmente é uma proporção de uma parte de extrato de esterco para 10 partes de água fresca. E o momento é tudo. Você deve aplicar este líquido na zona radicular apenas nas horas frescas e calmas da manhã, ou pouco antes do pôr do sol. Se você quebrar essa regra e despejá-lo sob o sol escaldante do meio-dia, o calor desencadeará um choque severo de fertilizante e você matará a própria planta que está tentando salvar.